Sejam todos muito bem-vindos ao Destaque Digital Podcast. Eu sou o Gustavo, estou aqui em Perdões hoje para estar conversando com os agraciados da terceira edição do Prêmio Destaque Digital. Estou aqui com o Ricardo da Plantarte, tudo bem? Seja bem-vindo. Boa noite, tudo jóia? Cara, primeiramente, a gente dá as boas-vindas, agradecer você ter cedido um pouquinho do seu tempo. Eu brinco com o pessoal assim, hoje a gente está num tempo tão corrido, né, que eu tenho que agradecer mesmo o pessoal dispor de meia horinha para estar vindo aqui. Cara, assim, parabéns por ser destaque digital. Esse ano, né, a gente está fazendo essa maratona de divulgação aqui com os agraciados. O Prêmio Destaque Digital, a gente começou ele na pandemia, em 2020, lá em Arcos, né, a gente é lá de Arcos. Sim. E não podia ter festa, porque estava na plena pandemia. E aí, quando eu comecei o prêmio, eu falei, cara, como é que eu posso fazer uma premiação e no meio da pandemia? Eu falei, eu sou do marketing, eu vou focar em publicidade. Então, toda premiação que a gente faz ano após ano, a gente tenta incluir coisas a mais na divulgação dos agraciados. Esse ano a gente está com esse material no vídeo aqui, que a última edição que a gente realizou a gente ainda não tinha. Cara, se apresenta, conta um pouquinho da Plantarte, assim, qual foi a ideia para esse start, assim, para você começar a floricultura? Então vamos lá. Assim, eu estava formando o ensino médio, meu pai trabalhava numa empresa em Belo Horizonte puxando plantas. Tinha 2 caminhões nessa empresa puxando planta. Aí ele teve a ideia, falou, você tá formando, você vai querer fazer faculdade, o que você pensa? Falei, pai, tô pensando em nada. Aí ele, tive uma ideia, vamos montar uma floricultura pra gente? Falei, vamos, anima. Ele falou, sério? Falei, sério. Ele falou, então, mas você tá falando de brincadeira ou se eu montar, você vai dedicar, vai estudar e vai interessar? Falei, não, vamos montar assim e eu vou interessar. Ele montou a floricultura no começo, assim, como ele já puxava a planta, ele tinha da onde comprar, os nomes da planta, científico, sabia de tudo, e eu não sabia de nada. Ele montou a loja e ele continuou viajando, eu tomando conta. Aí chegava um cliente, como chama essa planta, qual o crescimento dela, se ela é ambiente interno, externo. Aí eu ficava com muita dúvida, porque eu, como você diz, começando agora, não tinha tanta prática. Aí falei, meu pai, assim não dá, porque o cliente quer mais explicação e eu não tenho noção nenhuma. Ele falou, não, então vamos fazer um curso. Comecei, fiz 2 cursos e comprei um livro que tem todas as plantas do Brasil. Comecei a estudar, aperfeiçoar, comecei a aprender um pouco sobre as plantas. Só que as plantas é o seguinte, você estuda uma coisa no livro e no curso, só que na prática é totalmente outra coisa. Graças a Deus a gente foi aprendendo, com certeza a gente tem sempre que aprender mais, e graças a Deus a loja foi aumentando. No que foi aumentando, meu pai falou, faz uma faculdade de paisagismo, para você aprender mais ainda sobre plantas, fazer projetos e tal. Pai, tô muito interessado não, mas vamos fazer pra gente aperfeiçoar mais. Daí fiz a faculdade de paisagismo lá em São Paulo, fiquei um tempo lá, aprendi muita coisa, além que eu sabia, aprendi muita coisa. E daí já começamos a trabalhar também, já com um projeto. Eu vou na sua casa, eu faço o projeto do seu jardim, te entrego ele implantado. Foi muita boa ideia, que hoje em dia os clientes querem assim, não quer uma coisa de outra pessoa, é tudo com a gente mesmo. É mais fácil mesmo. Daí graças a Deus está dando certo. Hoje a gente tem uma loja que a gente presta, igual eu tô te falando, a gente presta serviço de paisagismo, a gente faz o jardim, manutenção em jardim a gente não dá por falta de mão de obra, mas tem uma equipe em Pernambuco especializada que a gente indica nesse processo de manutenção, e eu dou manutenção assim em vasos, combate sobre pragas, adubação, como faz adubação. É um serviço muito completo. É um serviço hoje em dia, assim, só falta o serviço da gente de manutenção, que ainda não encaixa, mas a gente tem todo o trabalho. Vendemos mudas frutíferas, também nativas para reflorestamento, então temos assim bastante mercadoria, bastante coisa
que podendo atender a população aí de Perdões e região. É porque eu fico pensando assim, eu sou muito leigo nessa parte, Sim. confessar. Eu ainda não construí minha casa, espero um dia, né? Eu e minha esposa, a gente tá juntando dinheirinho, mas eu imagino que assim, a maioria dos clientes de vocês talvez deve chegar lá sem saber nada, né? Sim. E aí entra aquilo que você falou, assim, o trabalho de vocês é um trabalho de venda, de prestação de serviço, mas ele também, vocês têm que saber educar o pessoal, como que vai cuidar da planta, porque a planta não é só um item de decoração que você deixou ali e acabou, né? Cada planta requer um cuidado diferente, né? Eu imagino, né? Alguma coisa nesse sentido. Então você tem que, é aquilo que você falou, você tem que sempre estar estudando, se atualizando e tudo para saber explicar para o seu cliente, né? O que é melhor, e eu acredito que, aí eu não sei, se eu falar errado você me corrija, mas eu imagino que talvez até o perfil do seu cliente, vamos supor que é um perfil de um cliente que fique pouco em casa, trabalha na estrada, viajando. Então, dependendo do tempo livre que aquela pessoa tem, às vezes a planta que ela está procurando não vai ser ideal. Correto. Isso tudo envolve. A questão também de hoje em dia, a maioria das casas hoje tem tudo o projeto arquitetônico, meio que envolve no meio paisagismo. A maioria das casas vem com um projeto. Aí o cliente me procura falar, minha casa tem esse projeto. Sim. Os projetos, a maioria é muito lindo. Envolve nessa parte que você falou. Às vezes a parte que aquela planta que ela colocou num projeto, ela não é adequada com o que o cliente precisa. Aí a gente vai no modelo igual, parecido com o projeto, que às vezes o cliente não quer mudar, do projeto da arquiteta ou arquiteta, a gente vai e encaixa uma planta que dá certo. Hoje as pessoas estão mais preocupadas com essa parte, eu digo assim, na parte estética do paisagismo da casa delas mesmo, né? Quando eu tenho a oportunidade de conversar com os arquitetos que são destaque digital, Sim. ou o pessoal da parte da construção civil, eles brincam comigo que depois da pandemia, todo mundo começou a cuidar de casa. Com Você vai certeza. querer uma planta em casa, alguma coisa, deixar um espaço mais bonito. Por exemplo, hoje o destaque digital, a gente trabalha em home office. Sim. Então, até o ano passado, a gente tinha o apartamento, que era um estúdio de podcast, né, pra gente estar fazendo as gravações lá de Arcos. Só que aí, em determinado ponto do ano, eu falei, cara, não compensa. Pera, eu tô pagando isso aqui só para o aluguel, que eu digo, praticamente para podcast, e eu tô fazendo os podcasts nas outras cidades, que eu não faço para mim Arcos uma vez por ano, né? Aí, falei, não, vamos para home office. E aí foi a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei em casa, que eu montei o meu home office lá, foi deixar ele mais aconchegante. Então, colocar uma foto de família, sabe? Eu coloquei um LED atrás da mesa pra ficar... Porque assim, se eu for trabalhar com aquilo, se eu vou ficar em casa o dia inteiro, pra eu não ficar doido também... É uma coisa mais aconchegante. Isso, e eu imagino que assim, hoje as pessoas buscam muito isso nas flores, nas plantas, né? Busca hoje, assim, a maioria dos comércios que abrem, tudo assim, eu vim aqui, eu tô abrindo um comércio para falar, para ver a respeito, eu queria colocar um vaso ali no cantinho, o que você acha, qual planta que fica adequado? Aí a gente já olha a questão da cor do ambiente, para ver qual vai combinar, já, tipo assim, envolve um pouquinho do arquitetismo também. Aí a maioria também já vem com o projeto daquele vaso. Aí vai o caso da gente encaixar a cor do vaso certinho, a planta certinho, como vai cuidar. Então, é essa parte aí que eu falei, que tem que explicar muito bem pro cliente. Porque o tanto de cliente que deve comprar lá. E aí o problema é assim, a pessoa depois vai colocar a culpa na cena. Não tá dando certo, o que tá acontecendo? Eu já, teve uma vez que eu fui no tatuador, que faz, lá em Arcos, faz minhas tatuagens, aí ele brincou comigo assim, ele falou que ele recusa serviço direto. Eu falei, não, mas peraí, por quê? Ele falou, não, porque o serviço até tô conta de fazer. Aí ele deu o exemplo assim, se chega um cara querendo tatuar um escudo do galo azul, ele falou assim, não vou fazer isso, porque o cara pode até gostar, mas quem vê na rua vai perguntar assim, quem fez esse negócio desse aí? E o que acontece também, a gente tem todo o manual. Por exemplo, se você comprar um vaso nosso hoje, e além de eu te explicar como que é o cuidado dele, questão de rega, adubação, poda, eu te passo um manual todo escrito, falando tudo certinho, como que é os cuidados. Que às vezes é o seguinte, o pessoal costuma voar quando tá planta, só que o excesso de água mata mais que a falta de água. Entendeu? Aí tem todos esses pequenos detalhes que faz a diferença.
essa questão da água, por exemplo, é uma que eu não sei. Então, Entendeu? É uma que eu imagino que, por mim, era assim, água, uma planta todo dia, mas tem planta que morre agora todo dia, né? Que eu já aprendi. Cara, antes da gente finalizar, eu queria te pedir eu queria que você me falasse o seguinte: você está recebendo o prêmio Destaque Digital. A nossa premiação, igual eu te expliquei, né? Ela não é uma premiação por votação. A gente faz uma análise em cima da rede social dos agraciados, porque hoje, o que eu entendo, que eu tento passar com o meu trabalho lá no Mirante, eu vou falar isso de novo lá com o microfone, é que um trabalho bem feito nas redes sociais, hoje as redes sociais são tão importantes, que um trabalho bem feito nela reflete fora das redes sociais. É onde as pessoas vão ter o primeiro contato com vocês, muitas das vezes, né? É onde as pessoas talvez vão fazer a primeira compra com vocês, talvez seja pela internet, tirar uma dúvida, alguma coisa assim. E eu queria assim, saber de você qual que é a importância de você estar recebendo esse prêmio. Então, a gente fica muito feliz, é a segunda vez que a gente recebe esse prêmio com vocês, né? Porque o trabalho nosso é muito gratificante, a gente trabalha em família. Hoje, assim, lá a gente trabalha meu pai, minha esposa e meu irmão. E fora os outros colaboradores. Então a gente fica muito feliz por quem a gente dedica nessa parte e quer dizer que está dando resultado. Então a gente fica muito feliz por isso e espero que a gente ganhe esse prêmio mais vezes. Vamos melhorar para a gente ganhar mais anos. Perfeito. Cara, eu queria agradecer sua presença imensamente. Prazerão ter você. Te dar os parabéns. Você lá vai. Eu vi que seu Instagram, antes da gente começar a gravar, você já tem outro do Destaque Digital. Lá vai ter que abrir uma prateleira a mais lá para tanta premiação, cara. Parabéns mesmo. E, pessoal, a gente vai ficando por aqui. Queria lembrar vocês que o Instagram da Plantarte vai estar na descrição do vídeo. Passem lá e sigam depois para estar acompanhando todo o trabalho. A gente vai ficando por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.